o que eu acho que o Leonardo Jardim tá fazendo, e aí eu espero que seja isso, não seja um modelo de jogo, tá? Eu acho que o Flamengo, o Leonardo Jardim tá contando os riscos nesse final de temporada. E aí o que você falou também tem. O jogador hoje tira um pouquinho mais o pé porque ele tá na Copa do Mundo. E a gente tem 10 jogadores, sei lá, mais do que isso, uns 10, né? Uns 10 jogadores que têm chance de Copa do Mundo. Ou que estão certo em Copa do Mundo. Então acho que o Leonardo Jardim, ele tá tentando, ele tá brincando com o perigo. Ele tá tentando fazer um risco calculado, tá? E até falei, eu acho que o risco calculado dele tá maior para a Libertadores do que para o Brasileiro. Então, assim, se você vê para o Brasileiro, ele tem botado o time mais forte no Brasileiro e na Libertadores ele tem tirado mais peças, né? Mas não tá dando certo, velho. E aí a gente vai ficar vivendo de acaso. Não dá para ficar isso. Eu reparei isso no jogo contra o Atlético Mineiro. E é importante a gente chegar e falar isso no Atlético Mineiro porque foi 4-0. Foi um placar dilatado. O jogo do Atlético Mineiro foi igual ao do Vasco. Praticamente igual ao do Vasco. A diferença é que a gente teve jogadas um pouco mais construídas, né? Como, por exemplo, o quarto gol. A gente teve jogadas mais construídas no Atlético. Mas vamos lembrar. O jogo estava 1-0 o Flamengo, o Atlético cresce no jogo. E o Flamengo começa a permitir o Atlético. Eu só não acho, Cleitinho, que o Estudiantes foi isso. Eu acho que o Estudiantes tem um fator Estudiantes. Atlético e Vasco não tem. Eu acho que Atlético e Vasco o Flamengo permitiu. O Flamengo parou de jogar. O Estudiantes eu acho que tem um pouco do... O Estudiantes não deixou o Flamengo jogar. Por quê? Porque foi um jogo muito mais pegado que esse aí. Né? O Estudiantes impôs um jogo físico muito maior do que o Vasco e do que o Atlético Mineiro. E aí vamos lembrar quanto o Atlético Mineiro, o Flamengo abre o placar e tem uma bola no travessão do Atlético Mineiro. No contra-ataque, tem um gol do Flamengo. Então, assim, a questão é muito... A gente está correndo riscos desnecessários. E aí, brother, é aquela parada. Com o Vasco foi um empate. Se a gente joga contra a equipe mais qualificada, talvez se hoje fosse o Palmeiras, talvez se hoje fosse o Fluminense, mesmo o Fluminense em má fase, mas aí o clássico tal, tem um pouco mais de qualidade, talvez se hoje fosse o jogo do São Paulo, que está um pouquinho melhor, uma equipe um pouquinho melhor, eu acho que a gente teria perdido esse jogo. E são jogos que a sensação é jogo na mão. O Estudiantes não me passou essa sensação de jogo na mão. Por mais que o Bruno Henrique tenha tido uma chance para fazer 2-0, em nenhum momento o Estudiantes me passou a sensação. Esse jogo tá na mão. O Atlético e o Vasco me passou essa sensação. O jogo tá na mão. E assim, cara, eu falei isso pro Arthur. É absurdo o quão fácil os times adversários, no caso o Vasco hoje, chega dentro da área do Flamengo. Só que falta qualidade. É um Lucas Piton que a bola sobra no pé direito e ele isola a bola. Aí o Thiago Mendes, ele teve umas 3 bolas dentro da área para cabecear. Em uma delas ele ia deixar o Bremer na cara do gol e o Rossi defendeu. É absurdo, cara. Jogadas dentro da área. Se você vê, o Vasco teve pouquíssimas chances de gol. Mas é porque o time do Vasco é ruim. Mas o que o Vasco pisou dentro da área é absurdo. E aí parece que é o seguinte, aí fiz 1-0, e aí vem aquela questão da menosprezar o adversário. Talvez se fosse Palmeiras, o Flamengo não faria isso. Se fosse outro time, o Flamengo não faria isso. É um risco que o Flamengo correu contra o Vitória na Copa do Brasil. Parece que o Flamengo faz assim, eu fiz 1-0, fiz 2-0, esse time tá não controlado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou me controlar aqui, porque quinta-feira, acho que é quinta, né? Quinta-feira eu tenho que viajar para a Colômbia para fazer um jogo. Aí vai chegar no jogo da Colômbia, o Flamengo vai fazer 1-0 e vai falar assim, eu vou controlar esse jogo, porque no final de semana eu tenho aquele jogo X contra o time. E a gente vai ficando nisso e a gente não consegue evoluir, viado. E a gente vê que esse time consegue transição, consegue fazer esses jogos acontecerem. Entendeu? Hoje foi um jogo, o Arthur falou assim, o Vasco jogou o tempo todo. Eu até, falei, teve 25 minutos de Flamengo em 90. Os 15 primeiros minutos do Flamengo foram bons. Por mais que, de novo, o Vasco pisasse na área. O Flamengo teve uns 15 minutos bons. Peraí. Já vamos deixando o like e se inscrevendo no canal. Agora que você já fez isso, bora voltar pro vídeo.
E aí eu acho que até que o Flamengo jogou bem. O Flamengo conseguiu contribuir de alguma forma. Depois disso, cara, o Flamengo faz o gol e simplesmente o Flamengo deixa o Vasco jogar. E o Vasco joga. O Flamengo tem um pouquinho de qualidade, aí a gente vai ter que falar de qualidade de jogador também, né? A decisão do Leonardo Jardim pelo Luiz Araújo, ela é escalafobética, ela é absurdo no antes da escalação e ela se mostrou absurdo depois. Não dá para você, numa zona onde você precisa de criatividade, você botar seu jogador mais burro. Luiz Araújo é burro, velho. Não vai mudar isso. Já tem 30 anos. Não vai mudar, velho. E tá tudo bem. Outras características ele é melhor. Não vai dar. Eu acho até que alguns jogadores individualmente pode não ter sido incrível. Mas não foram mal no primeiro tempo. Plata, Samuel Lino, Pedro, Jorginho, Everton Araújo. Só que faltou uma engrenagem ali, né, para você conectar isso tudo. E não aconteceu. Chega no intervalo, e aí aquela parada que a gente falava do Felipe, falava de uma porrada de jogador. Pô, irmão, tá ruim. Não tenha medo de trocar no intervalo. Não tenha medo. E aí ficou um Luiz Araújo avulso. E aí um Luiz Araújo que atrapalha, porque, porra, ele não consegue reter bola, ele atrapalha o Pedro, atrapalha o outro. E aí o time... Não acho que é só o Luiz Araújo que foi o problema, não. Acho que foi postura, tá? Mas aí você entra o Luiz Araújo, o Alexandro mal também e tal, aí o time não consegue criar. E aí no intervalo o jogo reiniciou do jeito que ele terminou o primeiro tempo. Vasco. E aí eu falei isso pro Arthur no final. Pô, Rodrigo, não fala não que chama e o caralho é 4. Eu concordo com isso tudo que vocês falaram. Mas eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar o que é o histórico de cada time, viado. E assim, a gente que é amante de futebol, a gente tem umas paradas assim que é foda. Você vai pegar um time que, porra, virou os últimos 3 jogos de forma emocionante. Desculpa, irmão. Ele pode virar o 6º. E o time do Vasco é horroroso. Concordo com vocês. É horroroso. Mas se você pegar o histórico do Vasco recente em jogos importantes, esse tipo de coisa acontece com o Vasco. É Vasco contra o Cruzeiro, é Vasco virar um jogo que está perdido, é empatar um jogo no final, como também é o contrário, tá? Se o Vasco tivesse vencendo de 2-0... A única derrota do Palmeiras no Brasileirão foi de virada para o Vasco. De virada do Vasco. Mas se você pegar o jogo do Cruzeiro, por exemplo, que acho que foi 3-3, é típico do Vasco. O Vasco é isso. O Vasco é isso. Nos últimos anos, o Vasco é isso. Toma cipuada, perde jogo pra caralho também. Mas eu fico sempre atento. Se hoje fosse Corinthians, Palmeiras, Internacional, eu ficaria até menos tranquilo. E eu falei isso toda hora. Isso é cara de Vasco. Vasco é isso. Se tivesse 2-0 Flamengo, eu ia falar a mesma coisa. O Flamengo tem chance de empatar e virar essa porra porque é Vasco. Vasco é um time totalmente ou 8 ou 80. E dito isso, cara, a gente tem que começar a cobrar o Leonardo Jardim uma postura de jogo. Os últimos 3 jogos não foram agradáveis. Os últimos 3 jogos não é que o Flamengo jogou mal. A estratégia de jogo não tá batendo. Jogar mal é outros 500, mas a estratégia de jogo não tá batendo. O Flamengo não pode. Só que eu também peguei na beira do campo o Leonardo Jardim fazendo assim, ó. Toca a bola, toca a bola, toca a bola. Eu tenho que entender se é uma estratégia dele ou se os jogadores não estão conseguindo jogar. Individualmente, hoje, muitos jogadores abaixo. A dupla de zaga hoje, para mim, estava perdida. O Rossi e o Varela foram um ponto alto dessa defesa. Se a gente pegar, o Varela teve muito trabalho, né? Pelo lado, porque o David hoje estava bem. O David do Vasco hoje estava bem. Depois entrou o Andrés Gomes. Acho que o Vasco, o Varela conseguiu ali, no lado dele, arrumar alguma coisa. O restante da defesa, para mim, muito fraco. Jorginho, hoje, talvez tenha corrido errado, não sei, se matou ali. E o Everton Araújo, eu sempre falo isso aqui. Foi um jogo ruim do Everton Araújo? Longe disso. Foi um jogo bom. Mas fica ali parecendo que falta alguma coisa. E aí os pontas, Samuel Lino e Plata, são jogadores de participação. Eles participam, criam um volume de jogo, mas ele precisa que aqueles outros 2 jogadores sejam jogadores de mais impacto. Hoje o Pedro, eu acho até que estava num momento bom, mas o Luiz Araújo é um jogador nulo. E aí o Arthur falou assim, pô, tá na conta do Leonardo Jardim. Totalmente na conta do Leonardo Jardim.
demorou para mexer e ele tem que explicar sobre essa estratégia de jogo. Se isso é uma estratégia ou não. O time sentiu e tá tudo certo. Só que também é foda. Você mexe 5 vezes. Pode ter sido tardio. Você mexe 5 vezes. Ninguém entra bem, viado. Ninguém entra para elevar o moral. O máximo De La Cruz manteve. Ele morre com uma, tá? Ele morre com uma? Ele morre com uma, mas ele não tem mais paradas para fazer. Eu acho que ele morre com uma. Então, ele tirou Pedro, Luiz Araújo, Samuel Lino e Jorginho. O Plata, inclusive, acaba o jogo com a mão atrás, pedindo para mexer, e ele não tem mais parada para fazer. Então foram 4. Botou 4 jogadores, e não são qualquer 4 jogadores, não. Saul, De La Cruz, Bruno Henrique e o Wallace. Aí você entra com o Saul perdido. Saul completa. O único passe que o Saul acertou foi sem querer. Ele errou, o zagueiro do Vasco errou, aí a bola sobrou pro Pedro, o Pedro não conseguiu tocar pro lado. O Saul entrou perdido. O De La Cruz, fez uma jogada ali e outra, mas desculpa, eu esperava muito mais do De La Cruz. Eu esperava muito mais dele. E aí você vai pro Bruno Henrique. Eu falei isso. Eu detesto o jogador que some, viado. Chegou uma hora que eu só fui notar o Bruno Henrique, eu falei com o Arthur 1 minuto antes. Falei, caralho, o Bruno Henrique tá em campo. A única vez que eu notei o Bruno Henrique foi uma arrancada que ele tentou fazer no zigue-zague ali e acabou. E eu vou falar uma coisa assim, não vou focar nesse jogador, porque ele, para mim, não tem culpa, tá? Acho que é muita coisa. Mas o que tá acontecendo com o Wallace, viado? É cachaça? É puta? É cigarro? O que é, viado? Moleque, parecia que você pegou um moleque que vendia pipoca lá fora, ou que, tava assistindo o jogo e tu botou em campo. Pela segunda vez, tá? Pela segunda vez, viado. Não, sério mesmo, parece que, com todo respeito, pegou um moleque da 4ª divisão do futebol carioca, do Paduano, filha da puta aí do diretor do Paduano, tá? Pegou o cara lá do Paduano e botou ali no Flamengo, velho. Que é isso? Chance de ouro, o moleque entrava bem pra caralho e o moleque entra completamente perdido. É perdido de você olhar e falar, esse moleque não é jogador profissional. Aí tu olha pro semblante dele, com 2 minutos em campo, tá assim, ó. Porra, viado. Ou tá gastando a energia toda fudendo, bebendo, noitada, ou a gente vai ter que... Ele tá com algum problema de saúde. Tem que fazer uma tomografia para ver. Então, dito isso, irmão, a gente hoje, o Leonardo Jardim, acho que é a principal coletiva, acho que é a primeira coletiva onde a gente tem um pouquinho de crise. E que ele vai ter que se explicar. Porque da forma que tá o Flamengo jogando, parece que tá medindo um risco que é totalmente desnecessário, tá? E bora. Use o cupom ZRN10 em produtos vendidos e entregues pela própria Centauro. Boas compras. Perfumes inspirados em grandes marcas, criados para quem ama cheiro marcante, sem precisar pagar caro. Les Sons. Garanta a coleção oficial do Flamengo na GoCase. Use o cupom Zona Rubro-Negra e aproveite. Cabelo não é sorte, é tratamento certo, manual, ciência, segurança e acompanhamento médico. Use o cupom Zona Rubro-Negra e garanta seu desconto. Garanta agora os produtos do Zona Rubro-Negra na Streamers Club. Estilo, atitude e identidade rubro-negra para quem vive o jogo.